Renovação espiritual, falando ao coração evangélico do Brasil, numa mensagem de desafio e despertamento. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renovação espiritual é transmitido às segundas e quartas-feiras nesta Rádio Guarani, neste mesmo horário em ondas curtas, e na Rádio Inconfidência aos domingos às 7h05 da manhã em ondas curtas e médias. Prezados ouvintes, que a paz do Senhor seja convosco. Solicitamos aos ouvintes de Renovação Espiritual que nos escrevam informando da recepção deste programa através da onda curta da Rádio Guarani. E orem em nosso favor, para que o Senhor nos conceda os recursos espirituais e materiais para levarmos avante esta obra de fé. Escrevam para a Renovação Espiritual, Caixa Postal 870, Belo Horizonte, Minas. Prezados ouvintes, leremos neste momento o texto que servirá de inspiração para a mensagem desta noite. Encontra-se no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A mensagem desta noite tem por título Blasfêmia. O poeta visionário William Blake afirmou que Voltaire apareceu-lhe certa vez em espírito e disse-lhe, entre outras coisas, que havia blasfemado do Filho de Deus, mas ainda assim esperava ser perdoado. Enquanto que muitos de seus opositores, supostos defensores do nome de Deus, viviam a blasfemar contra o Espírito Santo, estes sim nunca viriam a obter perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Os teólogos afirmam que este pecado consiste na resistência à operação graciosa do Espírito, induzindo o pecador ao arrependimento para a salvação. De fato, resistir à graça é condenar-se. Mas Jesus disse que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo porque atribuíram a Satanás as obras operadas pelo Espírito do Senhor. Também outra forma de resistir o Espírito. Nestes dias de apostasia em que vivemos, dias do fim, esse pecado contra o Espírito Santo está sendo largamente cometido. Muitos das fileiras da fé têm levantado a sua voz para condenar e para ridicularizar os que praticam a oração da fé, os que falam em outra língua mistérios de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Muitos procuram situar o fenômeno no campo da psicologia, mas tenho visto outros zombarem do dom de Deus, reduzindo-o à simples razão de motejo, e já ouvi outros atribuí-lo à operação de Satanás. Mas agora sei em que terra blasfema estão pisando, e estremeço por suas almas, naquele grande dia, do mais terrível de todas as descobertas, de que o pecado contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão, não constituiu prática comum de publicanos e pecadores, mas de escribas e fariseus, de doutores da lei, dos que zelavam pela fé, dos que serviam nas sinagogas e nos templos,
dos que vestiam a tiara, dos iniciados e não dos profanos. Por isso, tal pecado é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão. Prezados ouvintes, nestes dias em que o Senhor tem soprado poderoso os ventos do seu Santo Espírito, derramando a sua unção nas igrejas, permeando o coração dos fiéis com a sua bênção poderosa, batizando com poder os seus filhos, restaurando os seus dons espirituais na alma da igreja, sejamos humildes diante do operar do Senhor. Sejamos humildes diante do seu poder. Examinemos as Escrituras para ver se estas coisas eram ou não patrimônio espiritual da igreja primitiva. E se o era, também o é hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Resta-nos reconhecer a nossa indigência, a nossa pobreza e deixar de lado a possibilidade terrível de levantar a nossa voz contra aqueles que estão buscando e recebendo os dons do Senhor, para que não sejamos achados, juntamente com os fariseus e escribas do tempo de Jesus, blasfemadores contra o Espírito Santo. Prezados ouvintes, preparemos o nosso coração para a mensagem desta noite. O profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 5 do seu livro profético, fala-nos de que o Senhor operaria no final dos tempos uma obra tal que, se contada, ninguém teria ânimo de nela acreditar. Prezados ouvintes, nós estamos vivendo os dias do cumprimento desta profecia. Nós estamos vivendo os dias também daquela profecia paralela de Joel, capítulo 2, verso 28, quando ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a terra. E este poderoso Espírito faria vivificar o seu povo e derramaria também no coração do seu povo os dons espirituais. Prezados ouvintes, no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio e possuiu a sua igreja nascente, prezados amigos, naquele momento, diversas pessoas representando o mundo conhecido de então, afluíram para o cenáculo, onde o Senhor derramara o seu Espírito, e aquele povo representando o mundo foi sacudido pelo poder de Deus, e se maravilharam quando o Senhor falou-lhes através de línguas estranhas aos que falavam, porém incompreensíveis aos que ouviam. Eles se maravilharam por verem aqueles galileus falando idiomas que não conheciam, no poder de Deus e de maravilhas celestes. Pedro, cheio do Espírito, pregou-lhes a mensagem da fé, da redenção no sangue de Jesus Cristo. E diz-nos o livro de Atos dos Apóstolos que cerca de 3.000 pessoas protestaram a sua fé em nome de Jesus Cristo, receberam o batismo cristão e se filiaram à igreja nascente. O apóstolo São Pedro, explicando o fenômeno do Espírito descer sobre eles, disse-lhes que se cumpria a profecia de Joel. Prezados amigos, desde aquele momento, o Espírito Santo de Deus tem movimentado a sua igreja para espalhar nos 4
canto da terra a mensagem da cruz, a mensagem do poder do sangue que nos limpa de todo pecado. Só há um remédio que nos pode purificar dos pecados, é o sangue de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos através dos séculos por testemunhas fiéis. E chegou esta mensagem até nós no dia de hoje. E com a mensagem do sangue veio também a promessa do Pai, o derramar poderoso do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, para aqueles que receberem o sangue, sejam cheios de poder, para em nome de Jesus operar as suas maravilhas, o seu poder manifesto, testemunha de Jesus Cristo vivo e ressurrecto. Meus pesados amigos ouvintes, e a profecia de Joel caminhou no cumprimento dos séculos até os nossos dias, quando agora não se derrama o Espírito somente sobre representantes do mundo, mas sobre todo o mundo. E estamos então assistindo a maravilhosa obra de Deus, derramando o seu Espírito sobre o seu povo na abundância de Pentecoste, vitalizando a sua igreja, vivificando os seus fiéis, batizando-os com poder, concedendo-lhes aqueles mesmos dons espirituais que foram patrimônio da igreja primitiva, equipando-os assim para, em nome de Jesus Cristo, apresentarem o seu glorioso evangelho que regenera o coração do homem, para impor as mãos sobre os enfermos e estes serem curados, para repreender demônios e eles saírem como nos tempos de Jesus, e para derramar o óleo da alegria no coração da sua igreja, para destruir o formalismo frio, cemitérico, que está sepultando as igrejas de Deus como num véu mortuário. Prezados amigos ouvintes, se sois cristãos, se já recebestes Jesus como Salvador, atenta para a obra do seu Santo Espírito, atenta para a obra poderosa da libertação do teu corpo, do poder das enfermidades, atenta para a libertação da tua mente, da opressão do maligno, do poder das vaidades deste mundo, da opressão do temor, do medo. Prezados amigos ouvintes, vivemos dias apostólicos em que o Senhor está operando todo o seu poder, está destruindo não somente o pecado no coração, mas também no corpo e também na alma. Busque então conhecer este evangelho de poder, adquire um exemplar do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, quer seja em versões evangélicas ou versões católicas. A Bíblia é uma só, tradução de textos hebreus, de texto hebreu e grego, e examina por ti mesmo a mensagem da cruz, e examina por ti mesmo a bênção de Pentecoste, e conhecerás este Cristo vivo que andou com Pedro, com João e com Tiago, e que está ainda em nossos dias no seu poderoso Espírito. Recebe o seu sangue pela fé e deixa-te possuir pelo seu Santo Espírito, para que sejas revestido de poder e possas testemunhar como os apóstolos testemunharam do poder completo deste evangelho da cruz. Louvado seja o Senhor pela restauração da sua igreja, por estes dias derramar do seu Santo Espírito na alma dos fiéis. Todo amigo interessado por esta mensagem, escreva para a renovação espiritual, apresente o seu pedido, as suas dúvidas, as suas perplexidades, e nós teremos o máximo interesse em responder, em ajudar aqueles que estão desejando conhecer o pleno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados ouvintes, na mensagem desta noite, iremos vos apresentar Vento e Fogo, de Spurgeon. O texto está em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Prezados ouvintes, devo chamar a vossa atenção para os símbolos instrutivos do Espírito Santo, feitos proeminentes em Pentecoste. Eles foram 2. Houve um som como de impetuoso e poderoso vento, e houve línguas repartidas como de fogo. Tomemos estes símbolos separadamente. O primeiro é vento, um emblema da divindade, e, portanto, um símbolo próprio do Espírito Santo. A palavra original significa espírito ou vento, e ainda ambos. Observemos que no dia de Pentecoste foi esse vento acompanhado por um som como de impetuoso vento, porque não obstante poder o Espírito Santo trabalhar em silêncio, ainda em operações de salvação, ele frequentemente usa sons. Eu seria o último a depreciar reuniões onde prevalecesse santo silêncio. Preferiria ambiente calmo para ter mais reverência, pois é no sossego que a vida interior se nutre. Mas o Espírito Santo não opera o desenvolvimento do reino de Deus por silêncio somente, pois a fé vem pelo ouvir. Se o Senhor não tivesse dado aos homens ouvidos ou línguas, o culto silencioso seria não somente apropriado, mas ainda necessário. Mas se temos ouvidos, é porque o Senhor entendeu que devíamos ouvir alguma coisa, assim como nos deu língua para falarmos. Alguns de nós gostaria bem de ficar quietos, mas onde o Evangelho é anunciado livremente, aí estará também uma porção de movimento. O som veio na ocasião, não há dúvidas, para chamar a atenção da Assembleia, para nos encher de temor. Há alguma coisa indescritível e solene ligada ao despertar de uma veemente tempestade. Assim como o sopro é a verdadeira vida do homem, assim é o Espírito de Deus na vida do homem espiritual. Esse é o significado do símbolo. Fogo é o segundo símbolo de Pentecoste. É também símbolo frequente da divindade. Abraão viu uma lâmpada ardendo e Moisés contemplou a sarça abrasando. Nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui o símbolo do fogo é o emblema próprio de Deus, o Espírito Santo. O fogo não veio para consumir os discípulos, pois nenhum foi injuriado pelas línguas em chamas. Para os homens a quem Deus preparou para a sua íntima comunhão, não há perigo em suas visitações. Eles veem a Deus e suas vidas são preservadas. Eles sentem seu fogo e não são consumidos. Notemos que o emblema não é somente fogo, mas língua de fogo, significando que Deus tem uma igreja que fala. Sabemos de alguns pregadores que na ocasião que recebem o seu Pentecoste, a influência que pousa sobre eles é em forma de língua de flores. O Pentecoste apostólico não conhecia flores, mas chamas. Que fina pregação temos hoje! Que novidade de pensamentos, que tons poéticos. Esse não é o estilo do Espírito Santo. Suave e gentil é a maré corrente dos discursos falando de dignidade do homem, grandeza do país, restauração de todos os espíritos perdidos. Esse ministério é satânico, sutil como a serpente, blandicioso como as sedutoras palavras dadas a Eva. O Espírito Santo não nos chama com tal linguagem. Ele jamais escreveu um período frio em toda a Bíblia. E nunca falou por um homem uma palavra invitalizada, mas sempre dá e abençoa uma língua de fogo. Esses dois são os efeitos do Espírito. A plenitude do Espírito no ministério e na igreja. E em seguida, o ministério de fogo, uma igreja abrasada, falando de maneira a ser sentida e entendida pelos que a rodeiam. Coisas produzem efeitos semelhantes, e o ministério desses ventos e fogo cedo se fez sentir.
lemos que correu aquela voz, naturalmente, porque houve um barulho como de poderoso vento, e em seguida todo o povo se ajuntou e estava confuso. Todos ficaram pasmados e atônitos, e enquanto alguns inquiriam com boa vontade, outros zombavam. Nós podemos esperar, no início de um verdadeiro avivamento, um barulho, um movimento entre o povo. Estas coisas não ficarão restritas a uma esquina. Cidades conhecerão da presença de Deus e multidões serão atraídas pelo evento. Eles foram cheios de alegria, e esta alegria manifestou-se em louvores a Deus. Eu não tenho dúvidas de que eles, os discípulos primitivos, vez por outra, exclamavam nas suas reuniões: glória, aleluia! Não devo maravilhar-me se o vento acabou com certas normas estabelecidas de culto. Naturalmente, nós nunca dizemos hoje amém ou glória. Nos tornamos assim gelados que não interrompemos um serviço em hipótese alguma. Temos perdido muito do Espírito de Deus e muito do gozo, da alegria que acompanham a sua presença, e nos acomodamos numa decorosa apatia. Recolhemos os cravos da ordem ao invés das palmas brancas do louvor. Ó Deus, manda-nos uma estação de gloriosa desordem. Ó Espírito de Deus, tu estás pronto para operar conosco hoje como ontem. Não demores, nós te pedimos, opera imediatamente. Quebra cada barreira que impede o irrompimento do teu poder. Torna a voltar, ó sagrado vento. Consome todos os obstáculos, ó fogo do céu, e dá-nos agora ambos coração de flama e línguas de fogo para pregarmos a tua palavra de reconciliação por Jesus. E chegou esta mensagem até nós no dia de hoje, e com a mensagem do sangue veio também a promessa do Pai, o derramar poderoso do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, para aqueles que receberem o sangue sejam cheios de poder, para em nome de Jesus operar as suas maravilhas, o seu poder manifesto, testemunha de Jesus Cristo vivo e ressurrecto. Meus pesados amigos ouvintes, e a profecia de Joel caminhou no cumprimento dos séculos até os nossos dias, quando agora não se derrama o Espírito somente sobre representantes do mundo, mas sobre todo o mundo, e estamos então assistindo a maravilhosa obra de Deus, derramando o seu Espírito sobre o seu povo na abundância de Pentecoste, vitalizando a sua igreja, vivificando os seus fiéis, batizando-os com poder, concedendo-lhes aqueles mesmos dons espirituais que foram patrimônio da igreja primitiva, equipando-os assim para, em nome de Jesus Cristo, apresentarem o seu glorioso evangelho que regenera o coração do homem, para impor as mãos sobre os enfermos e estes serem curados, para repreender demônios e eles saírem como nos tempos de Jesus, e para derramar o óleo da alegria no coração da sua igreja, para destruir o formalismo frio, cemitérico, que está sepultando as igrejas de Deus, como num véu mortuário. Prezados amigos ouvintes, se sois cristãos, se já recebestes Jesus como Salvador, atenta para a obra do seu Santo Espírito, atenta para a obra poderosa da libertação do teu corpo, do poder das enfermidades, atenta para a libertação da tua mente, da opressão do maligno, do poder das vaidades deste mundo, da opressão do temor, do medo. Prezados amigos ouvintes, vivemos dias apostólicos em que o Senhor está operando todo o seu poder, está destruindo não somente o pecado no coração, mas também no corpo e também na alma. Busque então conhecer este evangelho de poder, adquire um exemplar do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, quer seja em versões evangélicas ou versões católicas. A Bíblia é uma só, tradução de textos hebreus, de texto hebreu,
e grego, e examina por ti mesmo a mensagem da cruz, e examina por ti mesmo a bênção de Pentecoste, e conhecerás este Cristo vivo que andou com Pedro, com João e com Tiago, e que está ainda em nossos dias no seu poderoso Espírito. Recebe o seu sangue pela fé e deixa-te possuir pelo seu Santo Espírito, para que sejas revestido de poder e possas testemunhar como os apóstolos testemunharam do poder completo deste Evangelho da cruz. Louvado seja o Senhor pela restauração da sua igreja, por estes dias derramar do seu Santo Espírito na alma dos fiéis. Todo amigo interessado por esta mensagem, escreva para a Renovação Espiritual, apresente o seu pedido, as suas dúvidas, as suas perplexidades, e nós teremos o máximo interesse em responder, em ajudar aqueles que estão desejando conhecer o pleno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Temos chegado assim ao final de mais uma mensagem de renovação espiritual, falando ao coração evangélico do Brasil, falando a cada alma necessitada da bênção de Jesus Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Voltem a ouvir este programa às segundas e quartas-feiras, na Rádio Guarani Ondas Curtas, neste mesmo horário, e na Rádio Inconfidência, aos domingos, às 7h05 da manhã. E escrevam para a Renovação Espiritual, Caixa Postal 870, dando as suas impressões deste programa. E orem em nosso favor. Que a paz do Senhor permaneça com os seus filhos fiéis. Amém.